Para vocês que imaginam que eu nunca peço para uma paciente retornar ao pronto-socorro, principalmente quando elas a princípio evadem, nós temos um caso diferente hoje. Bom, antes de mais nada, eu sou a doutora Deise Trise, médica ginecologista e obstetra, e quero ajudar você a se virar nos plantões da GO. O que aconteceu foi o seguinte: era uma paciente de 25 anos de idade, secondigesta com parto normal, 31 semanas e 4. E ela veio com dor epigástrica, dor abdominal há cerca de 3 dias. Negou demais queixas, negou comorbidades, negou alergias, negou vícios, tudo. Ela tinha uma pressão arterial inicial de 140/90 e o exame físico normal. Colo grosso posterior impérvio, BCF presente, tudo dentro dos conformes. Porém, todavia, após a medicação e coleta de rotina de pré-eclâmpsia, a paciente não respondeu mais ao chamado. Os exames, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um HT de 44, HB de 15, leuco de 29.000, desvio de 3% de bastão, urina 1, proteína indetectável, TGO de 1.217, TGP 541 e uma plaquetopenia de 103.000. Assim, e o DHL era de 798. Não sei vocês, mas eu suspeito de uma pré-eclâmpsia beirando, né? Na verdade, síndrome HELP, né? Beleza. E a paciente não respondia ao chamado. Então você imagina a minha cara e a cara do meu preceptor pensando numa paciente dessas, andando por aí, saltitante, com uma HELP síndrome, né? Então, eu fiz algo que eu não faço, que é implorar para a paciente voltar, mesmo depois da evasão. Peguei o número de contato da paciente na ficha de atendimento, mandei um WhatsApp basicão. Oi, aqui é a doutora Deise, tudo bem com a senhora? Então, você coletou alguns exames aqui no pronto-socorro e eles vieram muito alterados. Aí ela respondeu, será que você poderia mandar os exames para eu passar em consulta com a minha médica do pré-natal? Aí o desespero foi beirando, né? Eu virei e falei, não, então, a senhora precisa voltar, é urgente, é muito grave o seu caso. Eu e meu colega, preceptor na época, né, o plantonista, ficamos rezando para ela voltar, porque assim, HELP síndrome, né, gente, vocês sabem que pode dar muito problema. A paciente, ela pode convulsionar, ela pode ter um AVC, pode morrer. Eu acho isso grave, né, não sei vocês, mas eu acho isso grave. Resumindo a história, ela voltou à noite. Com a graça de Deus, eu assim... deu um alívio muito grande. Ela voltou à noite e resolução da gestação via alta, tá? Por que eu falo que é uma coisa que eu não faço? Porque normalmente, quando a paciente evade do serviço, você simplesmente escreve no prontuário, entendeu? Porque se ela evadiu do serviço, ela tem os seus motivos, obviamente, que às vezes não cabem a nós analisar. Principalmente quando são queixas que não são tão graves, que não é um quadro clínico tão florido como esse que eu falei para vocês. Porém, todavia, quando estamos falando de um caso como esse, grave, que pode vir a dar muito problema para ela, para o bebê e para quem a atendeu, é de bom tom você fazer a busca ativa. E essa busca ativa, no meu caso, eu fiz com o meu celular, meu WhatsApp, que não é o mais adequado, gente, tá? Não é uma boa. Você realmente vai falar com a supervisão de enfermagem, com a enfermeira, enfim, com a chefia, com a coordenação e faz uma busca ativa, entendeu? De eles fazerem essa ligação para paciente e tudo mais. E aí você reza para ela voltar, entendeu? Principalmente quando estamos falando de casos graves como esse que eu contei. Agora, porém, não, paciente não respondeu. Você escreve no prontuário, tá? O paciente não responde, mesmo após busca ativa, mesmo explicado sobre sua situação, do caso ser grave, pela hipótese diagnóstica de tal, e nananã, evasão, e aí você no seu interior, você reza, tá bom? É basicamente isso que você tem que fazer. Agora, quando estamos falando de casos não tão graves, que paciente uma dor abdominal esclarecer, melhorou depois da medicação, mas não aguardou o resultado dos exames, você apenas escreve que ela foi
Não respondeu ao chamado após várias tentativas, você escreve que você viu os exames e é evasão, entendeu? Normalmente a gente dá um período de, uma vez não chamou, 15 minutos depois, não chamou, acabou, fecha a ficha. Entendeu? Por quê? Se você deixa a ficha aberta e acontece alguma coisa com essa paciente na rua, o hospital é responsável. Entendeu? Sim, nós vivemos períodos de medicina defensiva, gente. E também porque cada um tem que arcar com a responsabilidade dos seus atos, tá? Então por isso que é muito importante esse tipo de coisa. Para os amantes de gato, essa aqui é a Anael, tá? Ela é linda, né, neném? Ai, você é muito linda, mamãe. Eu tô brincando com o fio. Enfim, tem mais outros 5 gatos pela casa. Possivelmente vocês irão vê-los em outros vídeos, tá? De qualquer forma, eu repito, eu não faço isso de ir atrás da paciente, tá? Se ela está lá, é uma coisa. Se ela não está, paciência, é isso, tá bom? De qualquer forma, esse foi o caso de hoje. Não percam os próximos casos. E dá um beijo na galera. Tá.